Oi meninas e meninos, e aí, tudo bem com vocês? Então, tô aqui com a Evie. Eu vou gravar hoje pra vocês a maquiagem que eu fiz em live, que a live não deu certo, foi um fracasso caso da internet. Então eu convidei a Evelyn e vou regravar, é um degradê sem marcação com delineado infinito. Então se vocês gostarem muito dessa videoaula, compartilhe aí com suas amigas no WhatsApp, nas redes sociais, clique em gostei. Então é isso, chega de papo e bora lá fazer a make da Evie. Eu vou começar limpando a pele da Evelyn com a água micelar da L'Oreal. Então, eu vou fazer a parte de limpeza primeiro com a solução micelar. E sem muito mistério, eu limpo o centro do rosto e depois venho descendo para o pescoço também. Vou usar o tônico da Nath Capello para limpar profundamente os poros. Então, sempre depois que eu venho com água micelar, eu gosto de vir com o tônico. E a cabeleira? Tô com muito cabelo. Olha essas unhas da Evelyn. Ai, ai, ai. Vou vir com o Hidrafix da Daisy para ajudar na hidratação e fixação da make. Uau! Vou esperar secar um pouquinho, né, gente, pra pele absorver. Tu que escolheu esse esmalte? A minha manicure. Mostra ali a cor. Olha os unhão da Evelyn. Ai, é que eu não sou chamativa, né? Páscoa? Rosa. Depois faz assim, ó. Vou usar esse hidratante facial da Nivea, que tem resenha aqui no canal. Com um pincelzinho Doe Fiber, eu vou espalhar em todo o rosto. É pra exibir as unhas, tá, gente? E o anel também, esmeralda. Ai, ai. Ai, vamos deixar no ar, se é no ar. Vou hidratar a região das olheiras com o Fast Response da MAC. Eu vou usar essa base da Mais Vaidosa. Na live eu não lembro que base eu usei. Não faço ideia. Então eu quero muito testar e usar pra ver como fica. Eu só usei ela em mim, então eu vou usar na Evelyn. Não era da Alicia? Cadê? Não. Não lembro qual que era. Eu vou misturar a cor número 40 e número 10. Aí, gente, ó, vou vir dando batidinhas. Essa base ela é bem reboco. Com o pincel Kabuki pra espalhar. A cobertura também fica bem alta, mas ela é uma base bem bonita. Vou ver como ela vai se comportar aqui na pele da Evelyn. A pele da Evelyn é uma pele normal, não é nem oleosa e nem super seca. Ela espalha bem. Gostei. Esse pincel que eu tô usando é o da Sigma, o F80 Kabuki.
Essa região também, pra dar mais profundidade aqui, deixar a Evelyn mais fina. Magra. Que é uma característica que a Evelyn gosta. Fazer a mesma coisa do outro lado. Tem um tom bem bonito, ele não é nem muito aberto, nem muito fechado. Eu gostei, gente. Esfuma fácil. Depois a Evelyn vai fazer carão com o Fifo. Se ele não me matar. Eu quero. Se ele não te tirar um pedaço, né? Será que ele deixava? É que quando eu seguro ele com as patinhas assim, ele fica parado, mas ele fica me olhando assim. Jesus, que desafio. Tô brincando. Eu queria. Vou aplicar um pouquinho aqui na testa, mas não pra contornar, só pra não ficar brancão assim de base. Vou passar um pouquinho aqui no nariz, mas não pra contornar também, gente, só pra devolver a sombra. Eu gosto bastante de fazer assim, porque daí não fica aquela pele mega pesada e contornada, mas tu devolve a sombra pro rosto. Aí agora eu vou vir com o iluminador, eu vou usar esse iluminador da Anastasia, que é lindo, que é o Amaze. Nunca sei falar isso. Amaze. Muito americano. Aí eu vou aplicar aqui nessa região, ó, gente. Deixando esfumadinho. O pincel que eu tô usando é o F28 da Dye Makeup. É um dos meus pincéis favoritos pra esfumar mesmo o iluminador, ó. Que ele fica... Quanto mais eu esfumo, mais ele vai aparecer na foto, ó. Uau! Vou aplicar na boca, pouquinho pra, né, deixar a pontinha do nariz Cara de realçada. nojenta. Cara de nojenta. Um pouquinho no queixo. A Evelyn só quer aparecer desse lado agora, porque o outro não tem ainda. Ai, que legal. Ai, exibida! Te mete comigo, só que não. Bem a cara das tuas unhas. Faz a voz com as tuas unhas. Agora o contraste. Tá. Aí vamos para os olhos. Uhul! Eu vou fazer a sobrancelha antes. Eu vou usar essa pomadinha da Anastasia também, que é Soft Brow, que tem uma cobertura bem alta, então eu consigo preencher bem a sobrancelha da Evelyn. Vou diluir com o diluidor da Ana Paula Marçal. Pincelzinho da Make Me. Aí eu venho com a mão bem levinha desenhando toda a sobrancelha e preenchendo, gente. Eu acho que na live eu usei a pastinha da Miss Lari. Mas vou usar essa porque ela preenche um pouco melhor a sobrancelha da Evelyn. Tipo, ficar mais cheinha, sabe? Com mais pigmentação. Se a Evelyn tivesse com a rena, aí dava pra vir só com a da Miss Lari. Deixa eu dar um zoom, né? Aí, ó. Aí, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Esse lado da Evelyn é um pouquinho mais alto que o outro, gente. Por isso que eu tento dar uma curvada bem aqui, ó, pra tentar ficar parecido. Aqui eu tenho que colocar a cara na frente pra poder enxergar, né, gente? Sabe o que acontece muito? Às vezes eu faço, né? Aí eu vou editar o vídeo. Aí eu vejo, tá errado. A gente só vê depois que tá pronto.
Igual vocês, às vezes também notam algo na maquiagem, mas é só depois, quando a gente assiste, que a gente vê. E a mesma coisa me dá um ódio quando acontece algo assim. Porque eu penso, as pessoas vão notar porque elas estão assistindo igual eu. Mas é normal, nem sempre sai perfeitinho. Então, ó, preenchi a sobrancelha. Com um pincelzinho, ó, gente, mais preciso, esse tipo um língua de gato, eu vou recortar a sobrancelha da Eve. Eu tô misturando os dois corretivos que a gente usou na pele, pra ficar bem o tom de pele dela. Pode fechar. Eu gosto de recortar porque parece que a sobrancelha fica, tipo, mais alinhadinha no lugar, sabe? Aí eu vou vir com os dois corretivos, esse pincel que é de seda sintética, um pouquinho maior, e vou aplicar o corretivo em toda a pálpebra móvel e fixa. Nessa parte, eu não diluo o corretivo, porque, gente, eu preciso dele mais durinho como ele é. Não quero ele muito fino nem diluído, porque eu não matifico a pálpebra. Então, se eu diluir, eu vou ter que matificar, né, gente? Porque ele vai ficar muito líquido. Então, eu deixo ele mais sequinho. Espalho, ó. Vira um pouquinho aqui, amiga. Então, eu vou fazer um degradezinho sem marcação, que é a mesma coisa que a gente fez na live, com um delineado infinito. Vou começar pela sombra clara, eu vou vir com esse tom aqui, que é da paleta do James, com a Morphe. É um tom que ele é mais amareladinho, ele não é bem branco. E eu vou dar batidinhas matificando primeiro a entrada do olho. Esse pincel é o LP62 da Love Beauty. Então eu vou matificar bem toda essa entrada, ó, gente. Que amiga? Nada. Nada. Quando vai pro pânico. Nada. Quem aí já me viu no pânico? Faz tempo. O que eu recebi de direct, Amanda, tu tá no pânico. Porque quem que falou primeiro? Não lembro. Eu vou vir, ó, com esse glitter, ele é um glitter, é o Plata, com L mesmo, Plata da Nath Capello. E tá super em alta a iluminar abaixo da sobrancelha. Então eu vou aproveitar que tá molhado aqui o corretivo, ó, e vou colocar bem no ponto alto da sobrancelha. Ah, é verdade. Bem assim. Foi isso mesmo. Ela era bem iluminada embaixo. Essa make aqui, ó, gente. É a mesma pessoa, tá? Tô brincando. Obrigada. Claro que eles sabem que a diferença é minha. Eu vou vir com esse tom de marrom, ó, num pincelzinho de esfumar não muito grande. Esse aqui é o LP82 da Love Beauty. E eu vou sair depositando essa sombra aqui na raizinha do olho, ó, bem na raiz, mas no canto externo. E eu vou pigmentar ela dando batidinhas primeiro, ó. Fiz isso, ó, dei batidinhas aqui no canto externo. Eu venho trazendo essa sombra levemente aqui no côncavo, ó. Sem cair muito pra dentro. Um pouquinho mais pra cima. Agora eu venho esfumando com movimentos circulares, vindo pra pálpebra fixa, ó. Aos pouquinhos.
vídeo chegar. Vamos lá. Quanto, Evelyn? A gente Ai, grava não faço outra ideia. videoaula. 100 Ai, mil visualização? Ousadas. Ousada. Vão ter que Vamos lá. compartilhar no Facebook, no WhatsApp. A gente grava uma segunda videoaula da técnica mais votada e curtida aqui nos comentários. Evelyn vem de novo, né, Evelyn? Venho? Ó, Pode ser numa sexta-feira. pode ser. E daí aproveita para sair, né? Sala Tô horária. brincando, vem qualquer dia. Aí, ó, gente, eu vou sempre sumando com a mão bem levinha e vindo com um pouquinho produto pra parte da pálpebra fixa. Esfumei, ó, o meu tom. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vira um pouquinho aqui, vou dar batidinhas pra pigmentar. E daí eu vou esfumar aqui pra cima, ó. Ó, gente, eu venho com a sombra até o meio aqui da pálpebra, esfumando ela, ó. Quase encontrando a sombra clara. Na verdade, ela encontra um pouquinho, ó. Fica bem de frente, amiga. Isso. Vou varrer o que caiu aqui. Gente, se vocês ouvirem algum barulhinho, eu liguei o ar porque eu tô meio tonta. Tá muito quente, tá abafado. Eu vou vir com esse tom mais escuro, ó, que não é preto, mas ele é um tom de marrom bem intenso, quase cinza, puxando um pouco pro preto. É definição, né? Vou usar num pincelzinho menor. Esse pincel é da Ico, é 80.017. E eu vou vir depositando da raiz, dando batidinhas e já deixando esfumado, ó. Vindo aqui pra cima. Então, aos pouquinhos eu vou intensificando, mas eu já vou deixando ele esfumadinho, ó. Então, é umas batidinhas com leve arrastadinhas. Este tom eu uso para receber a sombra preta. Então, eu venho com ele, que ele é mais intenso, que daí o degradê da sombra preta fica muito mais fácil. Faço um leve circular, ó, que daí ele entra bem mais fácil no primeiro tom de marrom. E subo levemente no côncavo. Vou pigmentar mais aqui embaixo. Vou fazer a mesma coisa deste lado. Vou voltar com o primeiro tom de marrom para esfumar as bordinhas aqui novamente, ó.
e não perder esse meu tom, porque se eu fico esfumando muito esse tom escuro, quando eu vejo, o meu esfumado tá todo de um tom só, então eu tenho que voltar com o primeiro pra preservar ele, né? E esfumar aqui o segundo mais escuro, ó. Aí eu vou pegar o mesmo tom e vou aplicar aqui no meio, ó, entre a sombra escura e a sombra clara, ó, gente, pra fazer o degradê, ó. Então eu vou depositar aqui, vou dar uma leve esfumada. E daí eu vou voltar com a sombra clara e vou depositar novamente, ó, pra intensificar ela e tentar fazer o degradê melhor entre o marrom. Peguei no pincel bem fofão, ó, de esfumar. Então ela não fica marcada em cima do marrom. Esse pincel é da Michele Palma, é o C3. Aí com o pincelzinho pequeno também, ó, eu vou vir com a sombra preta, é o mesmo que eu usei antes pra essa sombra aqui, é o mesmo pincel. E a sombra preta também eu vou adicionar ela, ó, dando batidinhas, mais aqui na raiz e no cantinho externo, ó. Pro meu delineado infinito sumir com mais facilidade. E deixo a sombra já esfumadinha conforme eu aplico e não deixo ela marcada pra daí eu esfumar ela. Pode virar de frente, Eve. Pode fechar. Voltar com um pouquinho do primeiro marrom pra dar uma leve esfumada. Ai. Vou usar o delineador da Inglot e o pincel 81.000 da Ico. Também vou diluir com o diluidor da Ana Paula Marçal. Vira um pouquinho aqui. Eu vou fazer um delineado que ele é bem fininho na entradinha do olho, ó. E eu venho puxando pro final, meio que na diagonal, ó. Ele levanta um pouquinho. É super interessante que todo delineador esteja num ponto não mais diluído do que produto, senão não fica bem preto. Todos os pincéis da Ico que eu tenho, gente, inclusive esse de delinear, é a DMF Maquiagem. Não estou sendo patrocinada pela MF, porém estou indicando. Ó, Pode patrocinar. já pode, é. Eu esfumo até aqui, até chegar no preto, ó. Eu não saio lá pra fora. Que daí é mais fácil de sumir com o infinito. Então a dica é não delinear até o canto externo, até chegar no preto. Chegou no preto, para. Ele quase já sumiu, ó, de tão preto que a minha sombra preta ficou. E é por conta daquela outra sombra também bem escura que a gente veio, que recebe o preto muito melhor. O preto não fica cinza nem nada. Vou fazer a mesma coisa desse lado. Começa mais fininho na entrada do olho e aumenta pro final.
Aí, ó, gente. Já tá praticamente um delineado infinito, né? Pra dar acabamento, eu vou adicionar um pouquinho de sombra preta no cantinho externo ali do olho. Essa sombra preta dessa paleta é bem pigmentada, gente. Eu só vou dar batidinhas aqui. Rente a raiz, ó. Não vou subir muito, não. Vou passar máscara de cílios antes de colar os cílios. Essa máscara é prova de água da Maybelline, é a azulzinha, então, tipo assim, pra cliente é muito boa, em questão de choro, enfim, só vai ser ruim pra Evelyn tirar depois. Vou colar uns cílios mink sintético. Esse aqui é o A08. Ele tá duplo. Olha pra mim. Olha pra baixo. Olhando pra baixo. Eu gosto de colar olhando pra baixo porque eu sinto que pega mais na raiz. Já muda a make, né, gente? Uns cílios é uns cílios. Não olha pra cima, fica olhando pra baixo. Vou vir com glitter plata de novo e vou colocar mais um pouquinho aqui, vira um pouquinho pra lá, pro outro lado. Ó, porque quando eu esfumei eu acabei tirando um pouquinho. Então só pra ficar assim bem pau. Vira outro lado, amiga. Ai, gente, tô adorando isso. Eu não gostava de iluminar a sobrancelha. Vou dar uma esfumadinha só pra tirar esse glitter que caiu aqui no esfumado. Vou tampar a cola aqui. E deixar os cílios bem pretinho. Olha ali pra câmera. Uau! Aí, gente, eu vou vir com delineador em gel e vou juntar aqui os cílios postiços da Evelyn com o natural. Os dois é da Evelyn agora, né? Pra deixar bem pretinho e unido. Tô vindo com um pincelzinho, na verdade até é de sobrancelha. É de sobrancelha. Olha pra baixo, amiga. Isso. Olha pra mim. Os cílios é opcional, vocês podem colar o tamanho que vocês quiserem. Eu e a Evelyn, a gente gosta de cílios mais volumoso, então por isso essa proposta dos cílios bem grande. Aí eu vou fazer embaixo também mais dramático e bem marcadinho. A Evelyn adora quando eu marco aqui o cantinho do olho. Eu aplico esse delineador em gel dentro assim da linha da água e fora, com o pincel de delinear. E aqui, ó, no cantinho interno, eu puxo meio que o biquinho. Tem que dar o tempo pra ela piscar, né? Isso é ruim, às vezes, que tem uns cíliozinho no canto interno também. Venho aqui, ó, no canto externo, deposito em toda essa raiz. Aí eu vou vir esfumando com o pincel lápis antes que seque esse delineador em gel. Ele não tá mega diluído, tá? Ele tá mais espesso, porque não dá pra usar como lápis se ele se diluir muito. Esse é o LP64, esse pincel lápis da Love Beauty. Eu gosto bastante dos pincéis da Love. E eu venho esfumando, ó. E emendo aqui na parte de cima também. Esse barulhinho do ar tá me incomodando. Deixa eu
Fazer mais o biquinho aqui no cantinho interno. Vou fazer a mesma coisa aqui desse lado, ó, gente. Vou esfumar todo esse delineador. Agora o barulhinho parou. Evelyn, uma hora tu podia me maquiar também no vídeo, né? Ah, tô brincando. Podia, vamos. Mandei uma foto pra Evelyn Não é produzir. verdade. Tem que ser uma maquiagem profissional. Meu Deus do Colorida. céu. Eu queria ver isso. Ó, eu vou vir com este tom de marrom, que é o primeiro, e eu vou aplicar nas bordinhas, ó, gente, desse esfumado. Então, eu vou esfumar com movimentos de vai e vem e matificar as bordinhas. Uno aqui na parte, ó, do esfumado, aqui do canto externo, porque tem que ficar, tipo assim, unido mesmo, esse canto externo, esse final aqui, ó. Vira um pouquinho pra lá pra mostrar. Essa parte aqui tem que unir, ó, gente. Vira aqui, isso. Fazer a mesma coisa do outro lado. Vira aqui pra mim, amiga. Olha pra cima. Aí eu vou vir com esse tom aqui mais escuro. E vou aplicar mais nas bordas. Aqui, ó, entre esse marrom e o preto. É em cima, digamos assim, do delineador, ó, gente. Uau! Na paleta. Vou vir com o pó Studio Fix pra dar um acabamento aqui nessa região. Apesar que eu não derrubei muita sombra. Faz tipo um corretivo. Mexendo no celular não pode. Essa parte vai ser. Vou passar rímel aqui embaixo. Eu vou passar só um gloss, gente, aqui nos lábios da Evelyn. Esses lábios carnudos. Fecha aí, amiga. O pincel que eu tô usando pra passar batom, ele é um língua de gato. Batom não, gloss. Que é o 81064B. Eu gosto muito de usar ele pra recorte, enfim. Aí, só pra dar um leve tom, eu vou pegar o batom creme de nude da MAC, que é um batom que tem efeito mais cremosinho, assim. Eu vou aplicar um pouquinho no centro, ó. Ele é um pouquinho mais nude. É um nude mais rosadinho, mas bem claro. Mas no centro, só esfumo com gloss, ó. Eu gosto muito de passar batom depois que eu passei gloss, porque eu acho que fica tão bonito o batom. E é isso! Aleluia! Terminei! Espero muito que vocês tenham gostado. Agora eu vou deixar a Evelyn fazer os carões dela. Ai, Jesus. E é isso, gente! Dá tchau aí, Evelyn! Tchau!